Bem, hoje a gente vai começar o capítulo 4, tá bom, pessoal? Que fala sobre o Brasil urbano. E o nosso conteúdo de hoje fala sobre as primeiras vilas e cidades do Brasil. Os primeiros povoamentos que surgiram na colônia foram estabelecidos em sua maioria no litoral. E um dos motivos para essa localização era a necessidade de colonizar as terras, que pudessem sofrer invasões de outros povos europeus. Então, eles sempre se mantinham no litoral, evitando que outros povos viessem explorassem a terra e ou tivesse algum tipo de invasão por esses povos. Os povoados, eles surgiam sem muito planejamentos. Nas vilas também não havia saneamento básico, e esta era uma das justificativas para a escolha dos terrenos irregulares, que através disso eles geravam um deslocamento dos desejos para a parte baixa da vila. Na praça, além da igreja, ficava a Câmara Municipal, que era a sede administrativa local que abrigava os vereadores eleitos pelos homens bons, os ouvidores e os demais funcionários nomeados por Portugal. Para a administração da vila, ficava sob a responsabilidade do presidente da Câmara. As casas nas vilas, elas variavam de acordo com as suas condições. Tinha as casas que eram feitas com adobe e madeira, e aqueles que possuíam mais condições, eles construíam as casas de alvenaria, com jardim, quintal, cômodos para maior acomodação dos moradores. A gente pode ver algumas imagens, das casas que tinham as vilas, como é que eram antigamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade nos tempos do ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. Essa atividade ela teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde, nos dias atuais, fica no estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração de ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. Aqui nessa imagem a gente vê o garimpo, as pessoas garimpando à procura do ouro, que nessa época, eles todos se mudaram, a maioria, para fazer esse tipo de mineração, tendo uma esperança de enriquecer, A gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura colonial. A riqueza gerada pela extração do ouro, ela teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas móveis luxuosas e uma arquitetura característica. As igrejas tinham alta, revestimento de ouro e fachadas com ricos detalhes de pedra. Então, a extração de ouro ela também teve influência na arquitetura das cidades mineiras, que era a cidade onde eles tinham as mineradoras que faziam a extração do ouro. Então, além disso, deles ter essa mineração, deles garimparem lá, as cidades também que tinham essas minerações também ficaram com arquitetura bem bonitas, como a gente acabou de citar, Eram casarões com 2 andares, várias janelas, como tem aqui na imagem, e as igrejas, elas tinham altas, revestimentos de ouro e fachadas com ricos detalhes de pedra, como a gente também pode ver essa igreja aqui. Então, a gente hoje fala um pouco sobre o capítulo 4, o Brasil urbano, e entramos nos assuntos como as primeiras vilas de cidade, a ocupação do litoral e as cidades no tempo de ouro. Bem, essa aqui é a nossa agenda, do módulo 2, da página 263, tá bom? Do livro de história, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar a tia Andressa. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.